Boa noite, boa noite, boa noite. Depois vocês podem continuar conversando. Graça e paz a todos, meus queridos. Mais um domingo nós estamos aqui para celebrar o nosso Deus, né? Tributar honra ao seu nome, bendizer o seu nome, ouvir a sua palavra, orarmos, derramarmos o nosso coração diante dele. Aqueles também que nos acompanham, boa noite. E a minha oração é que o Senhor visite você aí onde quer que você esteja. Quero ler com você um salmo para nós iniciarmos o nosso culto ao nosso Deus. Salmo 100. Salmo 100 é um salmo muito conhecido, que diz o seguinte: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Em outras traduções diz: celebrai ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, e a sua fidelidade permanece para sempre. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. É isso que nós vamos fazer aqui. É isso que nós vamos fazer porque o Senhor nos chama, o Senhor chama o seu povo a celebrar. Nós vamos responder o que esse salmo nos convida a fazer. Celebrar ao Senhor, prestar culto com alegria, com todo o nosso coração, com toda a nossa sinceridade, com cânticos alegres. Reconhecer que Ele é o nosso Deus, que é Ele que governa a nossa vida, que Ele cuida de nós, que Ele é nosso Pai amoroso, que Ele nos fez e que nós pertencemos a Ele, não é? Isso é linguagem pactual, isso é linguagem da aliança. Nós estamos numa relação especial com Deus por meio de Cristo, seu Filho. Nós somos o seu povo, nós somos o seu rebanho. Então, o salmista nos convida a entrar por suas portas com ações de graças, e os seus atos com hino de louvor. Dê-lhe graças e bendizer o seu nome. Expressar toda a nossa gratidão a Ele, pelo seu amor, pela sua bondade, por tudo que Ele tem feito a nós. Esse é um remédio. O culto a Deus, a celebração a Deus, é um remédio contra a nossa ansiedade, contra a nossa insatisfação, contra a nossa ingratidão, porque nós somos chamados por Deus a derramar o nosso coração e reconhecer os seus feitos, reconhecer o seu amor, a sua bondade, não é? E reconhecer que Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Nós podemos dizer isso. Muitas pessoas não podem dizer isso a respeito de Deus. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu pastor. Vamos ficar de pé, vamos orar nesse momento. Vamos pedir para que o Senhor nos visite nessa noite. Vamos pedir para que o Espírito refrigere a nossa alma. Vamos pedir para que o Senhor invada o nosso coração, nutra o nosso coração cansado, preocupado, para que Ele renove as nossas forças, para que nós saiamos daqui enriquecidos espiritualmente, cheios de toda a plenitude de Deus, cheios de gratidão, transbordando de gratidão, de alegria, de vida. Ó Deus, nós estamos diante de Ti, nós somos o Teu povo, nós fomos criados por Ti, nós pertencemos a Ti, nós somos o Teu povo por meio da obra do Teu Filho, Senhor. Nós estamos aqui para responder essa convocação que o Senhor nos faz de estarmos em comunhão, de nos enriquecermos mutuamente, de ouvirmos a Tua palavra, de derramarmos o nosso coração diante de Ti, de nós entrarmos nos Teus atos com ações de graças, ó Deus, tributando a Ti toda a honra, toda a glória, bendizendo o Teu nome pelo Teu amor, pela Tua fidelidade, por tudo que o Senhor fez a nós, ó Deus, por tudo o que o Senhor nos dá. Ó Deus, por mais miseráveis que nós somos e pecadores que nós sejamos, o Senhor decidiu nos amar. O Senhor decidiu dar o Seu Filho por nós. O Senhor decidiu nos fazer Tua família e nos enriquecer com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, é o que diz a Tua palavra. O Senhor nos deu o Teu Espírito como penhor, como garantia de que nós pertencemos a Ti e nós somos Teus, apesar de tudo, apesar de todos os problemas, apesar de todas as dificuldades. O Teu Espírito habita em nós e isso é a garantia de que nós somos o Teu povo, rebanho do Teu pasto, Senhor. E como bom pastor, o Senhor nos guia para águas tranquilas, nos guia mansamente para águas tranquilas, e esse é o nosso pedido.
nessa noite, que o Senhor possa nos visitar, que o Senhor possa nos renovar. Aqueles que estão nos assistindo, ó Deus, onde quer que eles estejam, que o Senhor possa visitá-los, que a Tua palavra possa alcançá-los, ó Deus, que o Teu Espírito possa levar renovo, levar refrigério, ó Deus, que o Teu Espírito possa converter corações. Essa é a nossa oração, Senhor. Essa é a nossa oração, que a gente possa sair daqui, ó Deus, diferente da maneira como nós entramos. Perdoa os nossos pecados, perdoa, ó Deus, as nossas transgressões, até aquelas que nos são ocultas, ó Deus, que nos fazem separação entre nós e Ti. Nós suplicamos por meio do Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, sabendo que por meio dele nós somos perdoados, nós fomos reconciliados contigo. Essa é a nossa oração. Seja conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar com ações de graças ao nosso Senhor. Amém. Vamos começar aplaudindo o Senhor. Convido a você a aplaudir. Glória a Deus. Quantos são felizes de estar aqui? Amém. Vamos começar bem baixo assim. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Vamos comigo nas palmas. Chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, Jesus, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo.
Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. É bom louvar o Senhor. Eu gosto de ouvir o Glória do Stênio. Glória a Deus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Igreja, Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Salvar pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar para sempre, toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus, Tu és santo, Deus. Aleluia, glória ao Senhor, Ele vive e reina, poderoso é. Os reinos se abalam,
Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam. Oh, tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Sim, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Chamamos, Senhor. Chamamos, Senhor. Chamamos, Senhor. Chamamos, Senhor. Te amo, Deus, sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar,
cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel, é fiel em todo tempo. Cante conosco. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Nós cantamos e cantaremos sua bondade para sempre, Senhor. De mãos levantadas e coração quebrantado, que nossos lábios esteja sempre o perfeito louvor, Jesus. Tua doce voz que me guia em ao fogo, a escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, Ele é. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, Cantarei da bondade de Deus. cantarei, eu cantarei da bondade de Deus. Ela me segue todos os dias. Vamos juntos cantar? Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou O meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Sim, Ele é. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Cantarei da bondade. Ela nos segue todos os dias. tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou O meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá,
seguirá, Senhor. Glória ao Senhor. E nessa bondade do Senhor, em culto ao Senhor, nós rendemos graças a Ele com nossas ofertas e nossos dízimos. Quero convidar você a ofertar a casa do Senhor. Em Provérbios 39, verso 10, nós vamos ler. Provérbios 39, versículo 10, 3, versículo 3, amigo. Provérbios 3, verso 9. Vamos ler comigo? Honre o Senhor. Vamos? Honre o Senhor com todos os seus recursos e com todos os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão. E os meus pecados suportou. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter,
diversas maneiras. Uma delas é a oferta, para que o Senhor possa abençoar aqueles que não puderam e aqueles que puderam e puderam também, Pai. Coloque em nossos corações esse sentimento. Amém. Amém, amém. Nesse momento nós vamos orar. Vamos orar porque o nosso Senhor Jesus Cristo disse que aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta será aberta. E esse é um dos motivos pelos quais nós destinamos um tempo da nossa celebração e do nosso culto para nós orarmos. Se você tem alguma necessidade, você pode vir aqui à frente, nós estaremos orando. Pedindo, colocando diante do Senhor os nossos corações, as nossas necessidades, as nossas ansiedades, lançando sobre Ele as nossas ansiedades. Isso é o que o apóstolo Paulo nos ensina. Lançando sobre Ele as nossas ansiedades. As nossas ansiedades precisam estar na mão de Deus, não nas nossas mãos. Fazendo isso com orações e súplicas. E é isso que nós vamos fazer. Senhor Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. O nosso coração contrito, quebrantado, ó Deus, reconhecidos da nossa incapacidade, ó Deus, de resolver muitos problemas. Ó Deus, há problemas que nós podemos resolver, o Senhor nos deu responsabilidade, sabedoria, bom senso, discernimento. Mas há muitos problemas, ó Deus, que nós não podemos resolver. E nós colocamos esses nas Tuas mãos. São aqueles que escapam da nossa responsabilidade, ó Deus, de poder agir no mundo. E nós colocamos eles nas Tuas mãos. Muitos desses problemas, dessas necessidades, ó Deus, muitas vezes nos dão ansiedades, nos geram preocupações, ó Deus, temores. Mas a Tua palavra nos diz que nós devemos lançar eles sobre Ti. E nesse momento, cada irmão que está aqui à frente, ó Deus, está lançando sobre Ti cada necessidade, ó Deus. Eu não sei cada necessidade que cada irmão precisa aqui, mas Tu sabes. Quer, ó Deus, de ordem econômica, quer de ordem, ó Deus, de saúde, quer de ordem familiar, quer de ordem espiritual. Ó Senhor, que o Senhor possa intervir, que o Senhor possa ouvir e responder, ó Deus, conforme a Tua vontade. Conforme a Tua vontade, porque nós cremos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E nós cremos que nem sempre o Senhor vai responder, ó Deus, conforme aquilo que nós desejamos e queremos. Mas que o Senhor nos dê um coração para reconhecer e agradecer, ó Deus, as Tuas respostas. Mesmo que muitas delas, ó Deus, possam não vir de encontro àquilo que nós esperávamos, possam não vir de encontro às nossas expectativas, mas que o Senhor nos dê um coração grato e contente, satisfeitos em Ti, ó Deus, porque Tu sabes o que é melhor para nós. Colocamos diante de Ti também, ó Deus, como igreja Redentor, nos colocamos, ó Deus, situados aqui em Cabo Frio, nós pedimos, ó Deus, a Tua bênção, a Tua boa mão, que a Tua boa mão esteja sobre nós. Nós sabemos que nós vivemos dias difíceis, ó Deus, de forma espiritual, mas que o Teu Espírito continue guiando essa comunidade, ó Deus, capacitando liderança, levantando liderança, pessoas entre nós, enviando, ó Deus, quer que seja de outros locais, ó Deus, para que essa boa obra continue e permaneça, frutifique, cresça, ó Deus. Ó Deus, supra as necessidades financeiras dessa igreja, ó Deus, nos dando um coração generoso, nos dando um coração que tem prazer em contribuir, em dar, ó Deus. Ó Deus, um coração que não ama o dinheiro, que não se prende ao dinheiro, que não se prende, ó Deus, aos nossos bens, mas que é um coração doador, um coração que está pronto a repartir, Senhor. Nós oramos não somente por nós, mas por todas as igrejas da nossa cidade. Ó Deus, aviva o Teu povo espalhado por essa cidade. Ó Deus, que possam surgir mais igrejas saudáveis, ó Deus, mais igrejas que sejam comprometidas com o Teu Evangelho, com a Tua Palavra, ó Deus, para que a Tua ordem no mundo permaneça, ó Deus, que esses discípulos sejam feitos até que Tu retornes. Oramos, ó Deus, não somente pelas igrejas de Cabo Frio, mas do Rio, do Brasil e de todo o mundo, Senhor. Irmãos, ó Deus, que estão em contextos de perseguição,
Oramos por eles, oramos para que o Senhor os sustente, os guarde, os fortaleça. E que eles possam ser fortalecidos pelo Teu Espírito a cada dia, Senhor. Porque a Tua palavra nos diz que as portas do inferno não prevalecerão. E que a Tua igreja continue avançando, porque o Senhor é o Senhor dela. O Senhor é o Rei, o cabeça da igreja, Senhor. Essa é a nossa oração. Oramos pelo nosso país, pelos governantes, pelas autoridades instituídas que receberam de Ti a autoridade, Senhor. Nós oramos para que elas possam Te conhecer, o verdadeiro Rei, para que elas possam beijar o Filho, como diz a Tua palavra no Salmo 2. Reconhecer a Tua autoridade, o Teu domínio sobre tudo e sobre todos, Senhor. E que eles possam governar com retidão e equidade e justiça, Senhor. Que eles possam governar com a consciência de que eles estão servindo o Teu povo, ó Deus. Aquelas pessoas que votaram e colocaram eles ali. Homens, ó Deus, íntegros e justos, que o Senhor possa levantar na nossa nação. Entre o Teu povo, inclusive, Senhor, assim como Daniel, assim como Josué, que se envolveram, ó Deus, nos negócios civis, que foram governantes e que governaram com justiça, Senhor. Essa é a nossa oração. Isso é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Quero ler com você nesse momento em que nós estamos caminhando para a pregação da palavra de Deus. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. A partir do verso 6. Gálatas 1, verso 6 até o 10. Assim diz a palavra de Deus: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando vocês, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Esse é um texto que Paulo escreve aos Gálatas, a igreja da Galácia, que estava sendo acometida de falsos mestres, que estavam pervertendo a linguagem que Paulo emprega aqui, que estão perturbando e pervertendo o evangelho. Estavam perturbando a igreja na Galácia e pervertendo o evangelho, acrescentando coisas ao evangelho, que era necessário, que aqueles irmãos deveriam se circuncidar, deveriam fazer uma série de coisas que anulavam o evangelho, porque a salvação é pela graça. E diante disso nós vamos ouvir o evangelho nesse momento, por meio do pastor Everson. E diante desse texto nós somos exortados, obviamente, a examinar, a ouvir e examinar se o que nós estamos ouvindo é o evangelho. E nesse outro texto também existe uma imprecação de maldição a todo aquele que anuncia um outro evangelho. Isso obviamente coloca os ministros diante de uma responsabilidade de serem fiéis ao evangelho. Então nós vamos orar por ele e por nós, para que o pastor seja fiel, para que nós venhamos julgar tudo que foi falado, examinar como fizeram os nobres bereanos. Senhor Deus, nós estamos diante de Ti e nós vamos ouvir a Tua palavra, Senhor, nesse momento. Queremos ouvir a Tua palavra, porque a Tua palavra é a que restaura a alma, a Tua lei restaura a alma, a Tua lei dá sabedoria aos simples. A Tua lei, Senhor, é aquela que nos ensina e nos fortalece, nos encoraja. Ó Deus, que o Teu Espírito prepare o nosso coração para receber a palavra, para que ela possa produzir frutos, Senhor. Nós oramos também para que o Teu Espírito faça do pastor Everson fiel essa noite, ó Deus. Para que ele seja um canal, ó Deus, de bênção para nós, e que ele exponha a Tua palavra de forma fiel e íntegra, como tem feito. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças e paz, queridos. Uma vez eu
Pode ser. Ah, já está sentado, pessoal. Uma vez eu... o vício é fogo, né? Só pode se sentar. Ou então, quando você está no momento de manhã, queria trazer a palavra nessa noite, e está de manhã. Um rapaz falando, né? Dependendo da igreja que você vai, você dá graça e paz, outra é shalom, outra é paz e vida. Depende do lugar, paz e bem, né? Ou só boa noite, né? Nos presbiterianos, só boa noite. Mas aqui a gente dá o que tiver que dar. Bom, nós vamos dar sequência e terminar o texto que foi trabalhado na semana passada. Prometo que dessa vez não vai ser tão pesado, vai ser a graça diante da verdade que foi semana passada. E eu gostaria que vocês abrissem ainda em Neemias capítulo 4, o verso de número 10. Neemias capítulo 4, verso de número... Na verdade, verso de número 9, tá bom? Vamos no verso número 9. Diz assim, todos encontraram? Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, entraremos bem ali no meio deles, quando matá-los e acabar com o trabalho. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram, para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, no lugar aberto, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que carregavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com outra segurava uma arma. E cada um dos construtores ou edificadores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então, verso 19, eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, a obra é grande e é extensa. E estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo, cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os meus guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Esta é a palavra do Senhor, e nós dizemos... O tema da mensagem é meios da graça para vencer o dia mau. E entenda vencer o dia mau como lidar com o dia mau. Não entenda vencer o dia mau como se nós triunfássemos sobre aquele dia e a partir daquele dia não houvesse mais. Porque infelizmente ou felizmente, segundo a misericórdia do Senhor, teremos dias maus inúmeras vezes na nossa vida.
seja uma doença que nos acomete, seja um filho que se perde, seja um casamento que é afetado, seja um emprego que se perde, seja algum momento da nossa vida, enfrentaremos dias maus. Mas louvamos ao Senhor porque o Senhor, por meio da sua graça, nos dá ferramentas as quais podemos usar para lidar com tais dias. Então, nessa segunda parte do texto, nós vamos ouvir e aprender com a palavra do Senhor alguns ensinos e tentar aplicar a nossa vida, a fim de não sermos tragados diante do dia mau. Vale lembrar que diante do dia mau nós temos alguns inimigos e esses inimigos nós vamos trabalhar aqui nesse texto. Então nós cremos que há grandes verdades para nos sustentar com este Deus que sempre provém o escape. Amém? Eu lembro, no final desse versículo, me fez uma lembrança agora. Eu lembro que no período de marinha, o serviço obrigatório, né, aquele tempo de 1 ano, os 6 primeiros meses eu servi na base aeronaval de São Pedro da Aldeia, na escola de aprendiz, não, na escola de recrutas navais. E eu lembro que, imagina, um garoto há 28 anos atrás, tinha 18 anos, eu não sei fazer o cálculo não, 18 anos, eu tinha 18 anos. Estou com 47, vou fazer 40, 30 anos atrás, 29 anos atrás, em que tinha um ritmo totalmente diferente, podia acordar um pouco mais tarde, ia para a escola, quando eu não estava fazendo biscates para ajudar em casa com minha mãe, visto que meu pai já havia falecido há algum tempo. E eu lembro que quando a gente foi para a primeira semana de alistamento, de estar ali, era para ficar 1 semana internado, né? Eu lembro que eu fui todo garotão, a flexão eu consigo fazer de boa, faço 50 sem problema nenhum. Então, já cheio de Danone no corpo, uns veneninhos. Então, fui com aquela garra, né? Tinha eu e mais meia dúzia que eram os marombeiros daquela época. E eu lembro que não adiantou de nada quando o sargento, na verdade o suboficial na época, chamado Cordeiro, pegou a galera lá, 100 jovens lá, e falou assim, nós vamos fazer flexão. E eu, todo ensoberbecido, deixa comigo. Esse pessoal vai ver o que é que ficar com a caixa grande. Ele disse, embaixo, 1, 2, e a gente foi para o chão. E a gente está lá. E eu pensei, então cada um faz a sua, né? 1, 2, 3. E aí, todo mundo fazendo aquela coisa desordenada. Aí ele disse, não. Aí pegou um apito. Está vendo esse apito aqui? Ao som de... Vocês descem. Vocês sobem. Eu falei, beleza. Aí ele disse, quando eu fizer, vocês ficam no meio. Nem embaixo, nem em cima, no meio. Ali eu conheci pela primeira vez, Mateus, o que era isotensão. Não intencional. O que é isso? Quando você segura um peso na metade do exercício dele, do movimento, e não deixa que ele desça ou que ele suba. Então fica toda a carga no músculo, ou seja, você levantou, ao invés de chegar para cá ou deixar lá embaixo, fica na metade. Subiu, fica na metade. E a gente ficou na metade. E aí a gente pensa, né? Cara, vai ser rápido essa metade. Ele já vai passar, tá vendo esse apito? Tinha um sotaque. Esse apito formou 5 turmas. Vocês são a 6ª turma e a gente na metade. Fala, meu Deus do céu, quando que esse homem vai apitar para a gente subir? E já todo mundo começa a tremer, né? E quando desce, se descer, vai pagar mais 10. Eu sei que na primeira semana, todo mundo que chegou lá, garotão, fortão, já tinha perdido uns 10 quilos. Porque ficava naquela luta imensa. Fora que tinha que tirar serviço de madrugada. A cada 2 horas, tinha que ficar 2 horas vigiando alguma guarita, alguma coisa, depois voltava a dormir mais 2 horas e tal. E eu lembro que nesse período todo, o que a gente fazia? Todo mundo dormia de uniforme. Ninguém tirava a roupa, porque sabia que daqui a pouco estaria de prontidão para ficar mais 2 horas de serviço. E às vezes pegavam no pior período, que era de
2 às 4 da manhã. Então, quando você largava meia-noite que ia dormir, ninguém dormia, ficava falatório e tal. Então, quando você começar a pegar no sono 1 hora da manhã, alguém já batia em você 2 horas. Está na hora. E aí, quando você ficava de 2 às 4, que você voltava cansado, até tirar a roupa, você falava, não, cara, vou tirar esse aqui, não, vou deitar. Você deitava às 5 horas, tocava a trombeta. E a gente tinha que levantar, porque já tinha que trocar de roupa, botar um shortinho, uma camisetinha e ficar formado para fazer o tal do exercício físico e limpar, faxinar. Pergunta que eu aprendi na Marinha: a varrer muito bem nesses 6 meses. A varrer muito bem. Então, diante disso, a gente precisa lembrar que o cristão foi chamado para nunca tirar a sua farda de cristão. A gente tem a tendência de estarmos muito atentos quando estamos fora de casa, a vigiar quando estamos fora de casa, a estarmos vestidos de Cristo quando estamos fora de casa, mas quando chegamos em casa, que é o nosso ambiente seguro, temos a tendência de deixar as armas de lado, tirar as vestimentas de Cristo e não perceber que é nessa hora de cansaço que mais somos atacados. Quando estamos num momento em que refletimos sobre o dia, que nos pegamos desamparados das verdades da palavra do Senhor, é que somos extremamente atacados quando estamos cansados. Eu lembro de uma das canções que pode não ser uma canção de adoração ao Senhor, mas que com certeza era uma canção de horizontalidade, de apoio ao povo do Senhor, da Ludmila Feber, quando ela diz em tempos de guerra, nunca pare de lutar, nunca pare de adorar. E ela fala que tem um momento que às vezes pode ser a quebra de aliança, pode ser o cansaço, a desilusão, e a gente como cristão não estamos alheios a esses ataques. Então, quando a gente olha diante da verdade de Neemias, como nós lemos no capítulo de número 4, versículo de número 9, 10 em diante, nós temos aí pelo menos 4 ensinos aplicativos para a nossa vida. Primeiro, é que existem 2 grandes perigos na vida do cristão: os inimigos de fora e os inimigos de dentro. E quando eu falo os inimigos de dentro, não digo aqueles que estão dentro da nossa casa, mas aqueles que afetam-nos interiormente. Os inimigos de fora a gente pode ver no verso de número 7, quando Sambalat, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod, eles preparam, articulam, intentam algo contra o povo de Deus. Versículo 11 também é dito sobre isso. No versículo de número 10, a gente tem aí os inimigos de dentro, que é o desânimo que os construtores estão enfrentando. Então, diante da realidade de que esses homens estão construindo a obra do Senhor, eles estão desenvolvendo a obra do Senhor, estão na metade da sua existência de serviço, eles são atacados por fora, com palavras que venham tentar tirar o foco daquilo que o Senhor colocou na mão do seu povo. Esses inimigos são hábeis em sua palavra, eles não estão solitários, e vale lembrar que aqui a gente tem pelo menos 3 tipos de pessoas, que representam 3 tipos de povos que não têm uma comunhão normal, mas que para se unirem em luta contra o Senhor, se uniram. A gente tem um Sambalat, que faz parte aí dos samaritanos praticamente. Temos um Tobias, que é um meio termo ali entre os judeus e os samaritanos, e temos os árabes, que é Geshem, o Geshem. E eles se unem com força para tentar intimidar e parar a obra do Senhor. E aí a gente para pensar, quais são os inimigos que nos afrontam? Quais são os inimigos que te afrontam externamente? Quais são os inimigos que se levantam continuamente para fazer com que você desista
de continuar nessa obra que não é de construção de muro, mas de uma vida centrada no Evangelho. De uma vida em que o seu relacionamento com o Senhor é tudo que possa ser de verdade, numa realidade nulidificada, né? Neutralizada, que o mundo tenta oferecer como prazeres passageiros, mentiras que são colocadas como verdades, e a realidade última, que é a palavra do Senhor, que é a realidade do cristão, é constantemente bombardeada por esses inimigos. Se a gente parar para pensar, e eu estava até ouvindo o reverendo Ageu Magalhães falando uma verdade, ele falando sobre um filme que ele estava assistindo, ele falou assim, cara, não recomendo, porque é cheio de mentiras contra a realidade de Cristo, cheio de insinuações, e mais mal faz do que bem. E a gente não percebe que grande parte dos nossos inimigos estão naquilo que chamamos de entretenimento. E eu estava vendo ontem na casa de um irmão meu, junto com a Elaine e a Marina, a gente tinha acabado de lanchar e foi ver alguns vídeos de música, e como um bom nostálgico que eu sou, e meu irmão, vamos ver músicas da década de 80, 70, e tem algumas da década de 90, pegando o início de 2020, quando a música deixou de ser música. E aí, pegamos ali um pedacinho do Super Bowl, né? E se existe um povo que sabe o que é entretenimento, ele é o norte-americano, estadunidense, e está ali aquela que fala aqui para botar um anel no dedo, que eu sempre esqueço o nome dela, Beyoncé, junto com o Bruno Mars. Cara, que show. O cara dança muito, o cara canta muito, e ela canta muito e dança muito, e os dois juntos cantam muito e dançam muito. E aí você para e pensa, caraca, que show. Quanto da dedicação, do empenho esse povo fez individualmente para chegar onde eles chegaram, comunitariamente para poder apresentar para os norte-americanos, que são extremamente exigentes com apresentações no Super Bowl. E ainda tem o cara do Coldplay que aparece no meio ali para tipo assim, eu vou dar uma pitadinha, né, de sal. Aí tu olha aquilo tudo e fala, cara, queria ver ao vivo. E não há pecado nenhum em assistir isso ao vivo. Não é? Infelizmente no Brasil a gente tem a Anitta. E aí um outro Super Bowl que veio foi o Black Eyed Peas. Cara, esses caras são demais. E aí vem a Fergie, né? Fergie, que canta muito, e os três caras que cantam muito, e o povo fazendo ali, de repente parece Slash com a guitarra. Eu falei, meu Deus do céu, que isso? Daqui a pouco aparece Usher, dançando, e tudo sincronizado ali embaixo, tudo. E eu pensei, cara, como eles são sincronizados, dedicados e aperfeiçoados na arte do entretenimento, e como isso tem tirado a atenção de cristãos da caminhada de fé. Veja, não há pecado em assistir. Eu não entendo nada de Super Bowl. Mateus entende. Para mim, Super Bowl é beisebol, cricket não fazem sentido, futebol faz, até basquete faz, vôlei de vez em quando, porque eu não sei porque que o cara não pode pular ali, tem que pular atrás da linha. Mas enfim, quantos entretenimentos têm sido o inimigo da nossa caminhada de fé, de amadurecimento cristão, que nos afrontam de forma direta ou indireta naquilo que somos e pensamos. E quando eu falo que esses são inimigos, não é o problema do entretenimento, mas o que o entretenimento pode despertar diante de nós, ou dentro de nós. Por exemplo, cara, eu queria estar nos Estados Unidos para ver ao vivo. Por que eu não estou nos Estados Unidos? Porque eu não tenho dinheiro. Por que eu não tenho dinheiro? Porque eu sou brasileiro.
por que eu sou brasileiro? Porque Deus quis, mas eu não vou pensar que Deus quis. Eu vou pensar que, caramba, eu não tenho condições. Aí chega um momento que entra naquela brecha do nosso coração, onde o inimigo interno diz: você é inferior, você é incapaz, você não tem condições. Você não vai sair desse tipo de vida. Você jamais vai experimentar isso. Você jamais vai atravessar a ponte Rio-Niterói. Você jamais vai experimentar o que é sair do Brasil. Você jamais vai experimentar o que é ter uma família com as condições que esse pessoal tem. Os inimigos internos começam a aflorar no nosso coração e aquilo que era um momento de diversão se torna um caos. Porque os seus inimigos internos gritam, se apropriando dos inimigos externos para dizer: você não é capaz. É incrível quando você começa a assistir coisas que são bacanas, como Irmãos à Obra, e você vê aqueles caras pegando uma casa totalmente detonada e fazem aquela coisa bela. E aí você começa a querer ver um outro capítulo na outra semana e aí você começa a olhar para casa e pensa assim: cara, se eu puxar o sofá para cá, já vai dar uma mudança aqui. Se eu puxar a mesa, já vai mudar. Mas o resto, não tem como. Até porque a nossa casa é de alvenaria. Diferente da de lá, que é de drywall, que é só quebrar, botar e mudar. Aí você começa a ficar frustrado. Eu não fico frustrado. É porque o seu inimigo não é esse. O seu inimigo interno, de repente, é ir no mercado e quando você se vê diante do que tem que comprar, você pensa, entre o que é necessário e o que é prazeroso, meio necessário vai ser possível. Porque nem o necessário inteiro vai ser esse mês. Então, diante do meio necessário, eu nem olho para o que era prazeroso. Kellogg's, não me pertence isso. Quem sabe, de repente, uma granola. Mas a granola daqui não é igual a de dali. Por quê? É melhor não, porque daqui é 12 e pouco, mas a dali é 7,50. Vou ter que comprar no outro mercado. A gente fala de coisas que parecem ser simples, mas dependendo do inimigo que entra no seu coração e que habita nas profundezas do seu coração, ele se apodera dessas situações e diz: você é incapaz. O que você fez a sua vida toda que não consegue dar para a sua família algo digno? O que você fez a sua vida toda que não consegue providenciar para a sua filha, para a sua esposa, para o seu filho, para você mesmo, aquilo que tanto é normal para quem vive numa condição país A, ou país B, assim por diante. Esses inimigos de fora e esses inimigos de dentro são perigosos porque eles sabem muito bem onde o muro ainda precisa ser fechado. Eles sabem muito bem aonde é aquela parte do muro que ainda está com uma brecha e que precisa ser fechado. Ele não vai no muro na parte que está fortificada. Ele não vai na parte onde tem gente empenhado. Ele vai na parte onde, entre alguém que está arrematando de um lado e 400 metros um outro, ele vai nesse meio que pode não ter ninguém e pensar: cara, nesse pedaço aqui ainda há uma rachadura, ainda há uma pedra que não está ainda com uma argamassa firme, ainda não está consolidado, então é aí que eu vou entrar. É aí que eu vou atacar. E eles nem vão ver. Porque quando eu entrar e fizer a quizumba, eles vão se olhar no chão. E quantas vezes a gente se pega dentro de casa, angustiado, amargurado, triste, pensando: o que é que eu vou fazer com o restante desse mês, se ainda estamos num terço dele? O inimigo parece que vem com força e tudo acontece naquele dia. É um gás que acaba quando não pode acabar. E, gente, entenda, gás só acaba quando você está usando.
Não é porque, não entendo, por que o gás já acabou na hora que eu usei? Pois, justamente porque você usou até acabar. Não é obra do capeta. É obra da consumação natural das coisas. E aí o que acontece? Ou um combustível, né? Se o seu carro está com problema de tipo marcar, é normal, você se pegou. Mas quando ele diz ali que está numa luzinha, está dizendo, olha, você ainda tem alguns quilômetros, está na reserva. Então, tu vá e vai encher esse tanque, eu botar pela metade, sei lá, bota R$10, bota o suspiro. Né? Antigamente a gente falava assim, não, só um cheirinho, agora é o suspiro. Bota o suspiro. O que é o suspiro? Só para ele chegar em casa, né? Então, esses momentos em que inimigos de fora encontram dentro do nosso coração inimigos que parecem achar a entrada correta, eles somam força para tentar fazer com que nós venhamos a desistir dessa caminhada cristã, essa caminhada de fé. Porque muitas vezes ele vai nos lembrar o seguinte, olha, lembra quando você não era cristão, em que você andava com os caras assim, assim, assado? Nunca faltou um bocado de coisa, né? Você nunca teve ausência de nada. Sempre teve tudo e tudo e tudo. Uma grande mentira. É igual a relacionamento frustrado, né? A gente nunca lembra da parte ruim do relacionamento. A gente só lembra da parte boa. É incrível. É preciso alguém que te conheça e conheça o relacionamento e o Espírito do Senhor para te lembrar. Calma aí, lembra que você sofreu nisso, lembra que você vivia desse jeito. Ah, ele é verdade, eu não lembrava. Porque eu só lembro do que era bom. É uma proteção do cérebro. Então os inimigos de fora e de dentro unem forças para tentar te abater. E eu faço a primeira pergunta dessa noite. Quem são os seus inimigos externos? Quem são? Pensa aí, quem são esses inimigos externos que encontra os seus inimigos internos? Será que seus inimigos internos são a inferioridade? O sentimento de culpa, de invalidez, de medo? Quais são os seus inimigos internos diante dos inimigos externos? Como é que eles te afrontam? Como é que eles são perspicazes na arte de te afrontar? Bom, louvado seja o Senhor, porque diante da realidade desses inimigos, a gente tem um grande rei e salvador. E aí a gente pensa, quais são as medidas ou os meios da graça de Deus para combatermos estes inimigos? Como é que eu combato o inimigo externo e como é que eu combato o inimigo interno? Tem que ter uma solução, senão eu vou fazer o quê? Vou amarrar a corda no pescoço, tchau, vida cruel, e vou viver como nihilista, né? Acabou, não tem nada depois. No entanto, nós temos aí pelo menos 3 meios da graça de Deus nesse texto que lemos, que pode e vai nos orientar a como combater esses inimigos. Como lidar com eles no dia mau. E o primeiro se encontra no verso 9. Mas nós oramos. Mas nós oramos. É o mesmo que acontece no versículo 4 desse capítulo, e é o mesmo que acontece no capítulo 1 e no verso 4. Neemias, no capítulo 1, verso 4, vai orar. No capítulo 4, verso 4, ele diz, ouve-nos, ó Deus, isso quer dizer uma oração. E no versículo 9, verso 9, diz, vamos orar, gente. O inimigo está se levantando aí, uma balinha aí. Eu estou com essa tosse tem uns 15 dias, gente. E no verso 9 que diz, mas nós oramos. O primeiro meio da graça de Deus nesse texto é a oração, como fruto da obra primaz, que é fazer de nós filhos cujo pai escuta as orações de tais filhos. O meio da graça que ele exerce aqui é, vocês como filhos, como povo, têm livre acesso, em meio às suas aflições, a clamar por socorro.
Diante das dificuldades, diante das afrontas, diante dos inimigos externos ou internos, a primeira coisa que devemos fazer é olhar para os céus, orar ao Senhor. Senhor, os inimigos estão nos afrontando. Os inimigos estão se levantando. Lembra de quando um dos reis no Antigo Testamento estava diante da realidade de que os inimigos podiam afetá-lo, atacá-lo, e me fugiu o nome agora do homem que pede os levitas que toquem, que adorem, que toquem trombeta, que louvem, e ele diz, olha, o Senhor providenciará o socorro, vamos orar e vamos clamar, porque o Senhor providenciará o socorro. E o Senhor providenciou. Diante de Moisés e da angústia de atravessar milhares e milhares de pessoas, Moisés chega diante do Senhor e diz, o que fazer? E o Senhor diz, o que vocês querem? Diga ao povo que eles marchem. Ou seja, Moisés, diante da angústia, ele ora ao Senhor. Diante da angústia, Cristo orou ao Senhor. Diante da angústia de viver o momento mais terrível na sua vida. E a gente acha que o Getsemane e o cálice tem a ver com o sofrimento da cruz, mas tem um sofrimento muito maior do que o físico da cruz. Ele iria ficar sem a presença do Pai. Pela primeira vez em sua vida, desde a eternidade, o Pai viraria as costas para ele, por causa dos nossos pecados. E ele ora. E ele ora. E ele ora. E eu pergunto para vocês, diante da realidade de tamanhos inimigos que enfrentamos, o que fazemos? Primeiramente, oramos. E aí a gente vê Salmo 4, verso de número 3, em que o salmista diz o seguinte, Salmo 4, verso de número 3, saibam, quando vocês ficarem irados, não pequem. Não, perdão. Salmo, falei? 4, verso 3. Estou no 3. Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. E se eu invoco, isso é fruto do quê? De quem ora. A invocação nada mais é de chamar a presença do Senhor, a existência da sua vida, a realidade do problema que você está lidando. Senhor, eu não sei lidar emocionalmente com isso, me ajuda. Senhor, eu não sei lidar com essas coisas que vêm me afrontando, me ajuda. Eu não sei lidar com os problemas dentro da minha casa, me ajuda. E pior do que tudo, eu não sei lidar com os problemas dentro do meu coração, me ajuda. E o interessante é que os homens da Bíblia, orientados pelo Espírito do Senhor, inspirados pelo Espírito do Senhor, nos dão vastos ensinos sobre oração. E um desses ensinos, no capítulo 4 de Filipenses, no verso de número 6, diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, tanto de ataques externos, quanto de ataques internos. Agostinho, ele tem uma oração que diz assim, que eu te busque, Senhor, invocando-te, e que eu te invoque, crendo em ti, tu foste anunciado. E é interessante que agora, ele parte da primeira premissa, eu invoco. Mas ele agora faz o contrário, ele fala assim, invoca-te, Senhor, a minha fé. Ele está falando para o Senhor dizer o seguinte,
Rebeca, Estênio, Lucas, Elaine, Dani, eu estou chamando a fé de vocês à existência. Eu estou chamando a fé de vocês à compreensão concreta de que eu estou aqui, ouvindo as suas orações. E ele diz: invoca-te, Senhor, a minha fé, que me deste, que me inspiraste pela humanidade do teu Filho, pelo ministério do teu pregador, Jesus. Calvino vai dizer que a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. E Lutero vai dizer: muitas vezes fui levado à oração pela irresistível convicção de que este era o único lugar para onde eu podia ir. A primeira ferramenta que o Senhor nos dá, o primeiro meio de graça, é a oração. Tiago vai falar também sobre isso. A segunda, no capítulo 5, verso de número 16. Tiago, verso 5, versículo de número 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E às vezes a gente acha que pecado aqui é só no tipo: Fabiano, eu tive um problema essa noite, eu pequei contra minha esposa. Não. É pecado quando diz assim: Fabiano, eu estou muito aflito, cara. Não sei como lidar com essa aflição. Estou preocupado, estou com medo, um medo excessivo. Porque a gente só interpreta pecado quando é aquilo que é notório, né? Que é visível. Mas os outros pecados, esses que são internos, a gente costuma esconder porque é vergonhoso, né? Como cristão. É vergonhoso. Já é vergonhoso eu falar de pecados que são visíveis. Agora, falar de pecados como: eu tenho medo do que vai ser o futuro. Eu estou tão preocupado que eu não estou dormindo. Estou tão ansioso. Segundo meio da graça do Senhor, se nós lermos os versos de número 13, que diz assim: por isso, posicionei alguns dos homens atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Verso de número 14. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo. Verso de número 16. Daquele dia em diante, enquanto metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio, todo o povo de Judá, que estava construindo o muro, aqueles que transportavam, carregavam material, faziam trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma, e cada um dos construtores ou edificadores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Verso 18, 19, 21. Diz: desta maneira prosseguimos o trabalho, com metade dos homens empunhando espada, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. O que a gente pode olhar com relação a essa parte? Que meio da graça o Senhor provém? Comunidade. Comunidade. Neemias não poderia enfrentar um inimigo tão terrível sozinho. Nenhum dos de Jerusalém poderia enfrentar esses inimigos sozinhos. Eles precisavam da comunidade. E essa comunidade, que é amparada pela graça, tem os dons do Senhor para a edificação da igreja. E vale lembrar que tudo aquilo que provém de Deus é dom. E às vezes a gente se apega somente a Coríntios 12, 13 e esquece de Gênesis 1. Quando o Senhor provém de revelar-se os seus atributos visíveis e que capacita o homem desses atributos como racionalidade, criatividade, discernimento. Então a gente tem uma série de dons espirituais que não são dessa forma, mas que são uma realidade da vida do cristão, que fazem com que, no momento em que eu posso estar fraco, tenha um povo em que eu
tenho e posso contar nos dias em que eu estou enfrentando os meus dias maus. A gente tem a tendência de, nos momentos mais difíceis da nossa vida, querer ficar sozinho. Isso é pecado. Porque até no momento mais difícil de Cristo, Cristo chega para os discípulos e fala: por que vocês não conseguiram ficar uma vigília de oração comigo? Ele podia simplesmente falar assim: eu vou ficar sozinho, eu tenho um pai, não preciso de vocês. Mas até Cristo Jesus entende, e Ele nos ensina, que na vida de qualquer criação do Pai, que se torna filho do Pai, comunidade é uma realidade que não pode ser aberta à mão. Vulgarmente a gente diz o quê? Que uma brasa fora do braseiro se esfria mais rápido. Mas quando junto do braseiro ela incendeia e aquece e incendeia a ponto de aquecer os que estão ao seu redor. Não é à toa que o autor em Hebreus, no capítulo de número 10, no verso de número 24 e 25, ele vai tratar desse assunto com muita clareza. E considerem uns aos outros, olha que interessante, e considerem uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não tem vez que dá vontade de... Cara, não dá mais para mim. Não tem vez que às vezes num domingo a gente... Cara, eu queria ficar em casa, eu tô cansado. Eu estou cansado. A semana foi difícil, eu não estou vendo... Eu tenho costumado dizer o seguinte: parece que a gente está na página 73 da nossa vida e a gente fica assim, gente, quando é que vai chegar na 75, que começa o capítulo? E este é o momento em que tudo foi transformado. Parece que a gente está ali na página 73 e, meu Deus do céu, não acaba esse capítulo, não acaba esse capítulo. Quando é que vai acabar esse capítulo? Quando é que vai acabar esse capítulo? E a vontade é, não acabando esse capítulo, eu quero ficar sozinho. Quando na palavra do Senhor diz, e consideremos uns aos outros. Jamais despreze o seu irmão e a sua irmã. Jamais olhe para o seu irmão e sua irmã como um peso, como alguém que não tem nada a acrescentar à sua vida. Mas considere o seu irmão e a sua irmã para te incentivar no amor ou ao amor e às boas obras. Está difícil, gente, está difícil pra caramba. Mas eu te digo uma coisa, o Senhor é com cada um de nós, o Senhor peleja a nossa luta, Ele está no nosso barco. Está difícil lidar com a realidade em que vivemos, mas existe uma realidade maior e última, que é a palavra do Senhor, que diz que Ele está conosco em todos os nossos dias. E tem vezes que eu sei da realidade, eu sei da palavra, mas tem vezes na nossa vida que parece que, caraca, eu não tenho força nem para crer. Eu não tenho força nem para abrir as Escrituras. Eu não tenho força nem para dar o passo. E aí chega alguém da comunhão, da comunidade. Cara, eu estou sentindo sua falta. Vou ir orar contigo. O que está havendo contigo? Cara, eu não sou cristão não, cara. Beleza, você está achando isso? Então vamos lá. Estou aqui para isso, vamos chorar junto, vamos orar juntos, vamos vencer essa juntos, para depois a gente sorrir juntos, se alegrar junto, cantar junto. Aí nessa hora ele vai ser aquele que vai ser a boca do Senhor e usar a palavra do Senhor, para que você se lembre da palavra do Senhor, que um dia Ele implantou no seu coração. E aí ele vai dizer no versículo de número 24, 25. Do mesmo Hebreus 10. A gente pode cantar um hino agora, como na Assembleia? E no verso 25 que diz assim: não deixem de reunir-nos
Não deixemos de reunir-nos como igreja. O que eu acho interessante é que ele usa o imperativo. Ele não está dando uma sugestão, olha, eu sugiro que você não. Ele usa o imperativo. E o detalhe, ele se inclui nesse imperativo. Não deixemos-nos, ou não deixemos de reunir-nos. O autor, ele está dizendo o seguinte, nem eu posso me dar o luxo, ainda que tenha escrito uma epístola, ainda que esteja cheio de Espírito Santo para escrever, nem eu posso me dar um luxo de deixar de me reunir como igreja. E eu lembro do Paulo, quando ele diz o seguinte, quando alguém pregar um evangelho, seja anjo, seja o que for, e aí ele coloca-se nessa posição, até ele, seja considerado anátema. Ele jamais se exclui, um cristão jamais se exclui da realidade de que em pregar a verdade, verdade esta que é o evangelho, se nós não estivermos atentos de que podemos sim correr no risco de pecar deturpando-a, somos considerados também como pecadores, ferrenhos. Da mesma forma, se nós não nos incluirmos nesse imperativo maior de eu não posso pensar em deixar de me reunir, porque tem vezes que a palavra é dura. Parece que assim, caraca, o pastor decidiu pegar no meu pé. E ele sabe da minha vida, ele pegou no lugar certo. Mas a gente nunca olha e pensa, caraca, será que não foi o Senhor que quis falar conosco e me dar um sacode? Será que não foi? Será que a gente não para pensar que o pregador tomou o primeiro sacode? Que quando estava lá pregando, preparando, falou assim, misericórdia, eu não tenho condição de pregar isso não, Senhor. Por quê? Porque eu sou o primeiro que estou incluído nessa lista aqui de devedores. No entanto, ele vai dizer, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos. Eu acho interessante que esse verbo no grego, procuremos, se esforce. Se esforce. Para encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor. É na comunidade que nós encontramos isso. É na comunidade que encontramos o que o autor em Eclesiastes capítulo 4, verso 9 a 12, ele vai dizer. Ele vai dizer que em meio às dificuldades, quando se tem dois, quando um cai, um pode levantar, que o cordão de 3 fios se rompem com maior dificuldade. Quando ele diz, se um amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas o pobre do homem que cai não tem, foi versículo 4, o versículo 9 anterior. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Verso 11. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecidos sozinhos? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E se você parar para pensar que nós, com a comunidade de fé, junto com Cristo, somos esse cordão que não se rompe. Não se rompe. O que diz o próprio Atos, capítulo 2, verso de número 42 e 40, de 42 a 47. Atos 2, quando diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. E vale lembrar que todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuindo a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Está vendo o que a comunhão faz?
A comunhão, além de fortalecer o irmão que está fraco, também atrai aquele que o Senhor vai somar a ele. Porque aquele que está lá fora abatido, sem esperança, fragilizado, desesperado, sem ninguém, quando ele vê uma comunidade em que irmãos se perdoam, irmãos se amam, irmãos compreendem a falha do outro, seja ele o mais simples do rebanho ao mais versado da palavra, ele vai dizer, cara, que ambiente é esse? Que ambiente é esse? É nesse local onde nós, que muitas vezes negligenciamos, por achar que vão olhar para a gente, nossa fraqueza, e vão nos apontar, e vão nos excluir, e vão nos cercear. Quando a Bíblia nos mostra que é nesse local, o local mais saudável que podemos encontrar na face da terra, em que encontraremos irmãos que nos acolherão, nos abraçarão, e ainda que nos diga alguma verdade no amor do Senhor, estão dizendo porque nos amam. E perseveramos, sabendo que neste amor suportamos a correção. Vocês entendem? No meio da graça do Deus que te deu a comunidade, uns vão carregar um peso na mão e a espada na outra. Outros não vão conseguir carregar a espada na mão, vai estar na cintura porque vai estar com as duas mãos na obra. E outros vão estar fazendo outras coisas. E é nessa hora que o nosso medo é dissipado, que o nosso medo é lançado fora. Quantas vezes a gente ouve a palavra do Senhor, a gente está cheio de fé, sai daqui na segunda-feira, parece que a gente esquece e o inimigo da nossa fé vem colocando dúvidas e medos. E aí a gente se abate. E é nessa hora que a gente precisa olhar para trás e lembrar que o que o Senhor fez ontem, Ele continua valendo para hoje, para o dia seguinte e assim por diante. O terceiro meio da graça de Deus, e é interessante que esse segundo meio da graça de Deus, que é a comunhão, vem de um Deus que, como diz Agostinho de Hipona, é comunidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que se relacionam entre si, sabem muito bem o que é comunhão. E faz isso na igreja, quando nos une a Ele e nos une ao próximo. Isso é um meio da graça de Deus, que Ele fez para que a gente desfrute. E o último meio é o encorajamento. No verso 14, na parte B, que ele diz assim, verso 14, parte B. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres e oficiais e ao restante do povo, não tenham medo. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível e lutem por seus irmãos, por seus filhos, e por suas filhas, e por suas mulheres, e por suas casas. É um encorajamento. O encorajamento, ele é uma ferramenta tão poderosa, que nem precisa ser cristã para funcionar. Se você estiver na academia malhando uma série, é sério isso, e aí tu bota lá 30 quilos cada lado, que não é nada para fazer um agachamento, vai dar 60. E aí você se propõe a fazer 8. A sua mente está ali, eu vou fazer 8. Mas no quarto agachamento, a sua mente já está dizendo, 6 está bom. 6 está bom. Está de bom tamanho. Aí tu está lá no 6º. Aí você lembra, não cara, mas dá para mais 2. Aí você vai na 2, aí chega o seu parceiro de malhação, vai nas suas costas e mais 2. Mais 2, e você, não dá não, não dá não, dá sim, não dá não, não dá não, dá sim, e você, não dá não, não dá não, não dá não. Aí tu faz 4. E você não ia conseguir fazer 2. Aí tu bota ali, cai no chão. Mas tu fez, porque você é forte, talvez seja, nem saiba,
mas porque alguém te encorajou a ir além daquilo que você era capaz de suportar. E se existe um povo que tem um encorajamento maior nessa face da terra, é o cristão, que está contido em todas as Escrituras, que desde sua aparição na terra, a sua morte e ressurreição nos diz, vale a pena perseverar no caminho da fé. Quando Cristo ressuscita dentre os mortos, ele nos diz o seguinte, há uma realidade última, em que a morte foi tragada. E ainda que você não veja essa grande vitória, eu venci. No mundo vocês têm aflições, mas não se preocupem, em todas elas ele triunfou. Em todas elas ele está conosco. Podemos não vencer uma, podemos não vencer a segunda, podemos até tropeçar na terceira, mas jamais seremos abatidos, como diz Paulo. Jamais. Jamais. Podemos ficar tristes por um dia, 2, abatidos emocionalmente por 3, 4 dias, mas jamais abatidos na fé que Ele nos sustenta. Jamais. Ele nos encoraja, como Josué foi encorajado pelo Senhor. Olha que interessante. O Senhor diz para Josué, não temas. Calma aí, Senhor, o Senhor está de brincadeira. O versículo, o Senhor está dizendo o seguinte, Moisés, teu servo. Não é qualquer um, é o teu servo, morreu. O teu servo te viu na sarça ardente. O teu servo te ouviu. Até teve uma DR contigo, quando disse, se o Senhor não for, então me risca esse nome do livro da vida. Ou então, eu quero te ver. Não vou sair daqui enquanto o Senhor não revelar. E ele passa pela fenda da rocha. É Moisés, Senhor. É o escolhido. E aí o que acontece? O Senhor diz para ele, não tenha medo. Só medita na palavra. E novamente, não tenha medo. Esse povo é difícil? É, não tem medo. Eu te asseguro, medita na palavra. E detalhe, nem tinha palavra escrita na época. Era tradição oral. E aí o que acontece no final desse capítulo? E o povo disse para Josué, não tenha medo. O Senhor estimula. Não foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez com os discípulos? Olha, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Vou enviar o Paráclito, e ele vos lembrará de tudo que eu disse. O Senhor nos encoraja por meio da sua palavra a crer que é possível passar pelas dificuldades sem desistir. O Senhor nos motiva por meio da sua palavra a crer que é possível enfrentar essa realidade que o mundo nos propõe com a realidade da palavra do Senhor. Olha o que diz Deuteronômio 31, verso de número 6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor é o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. E não é à toa que Paulo vai falar mais para frente em uma das suas cartas, dizendo exatamente isso. O Senhor nunca te deixará, nunca te abandonará, nunca se esquecerá de vós. É à toa que as Escrituras vão dizer o quê? Ainda que uma mãe esqueça de amamentar. Gente, mães que estão aqui, é impossível uma mãe esquecer de amamentar por pelo menos 2 motivos. Uma, porque o peito vai estar cheio de leite e o peito vai doer. E vai precisar desse momento em que precisa dar de mamar. E segundo, porque o vínculo do filho com a mãe é muito grande. E ele está dizendo, ainda que aconteça essa impossibilidade, o Senhor jamais se esquece dos seus filhos. Jamais.
Tem promessas que são bíblicas. Mas tem coisas que o Senhor tem reservado individualmente para cada um de nós. Isso é uma realidade. Para quê? Para que a gente, uau, eu sou escolhido? Não. Para que a obra dele, o reino dele, continue na sua expansão, a fim de alcançar novas vidas para o reino. O que diz 1 Coríntios, capítulo 16, verso de número 13? Já estou terminando. 1 Coríntios, capítulo 16, no verso 13, diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Paulo está dizendo para uma igreja que está com uma certa dificuldade de manter a comunhão. Ele está dizendo, sejam fortes. Diante dessa realidade que está afligindo vocês, sejam fortes, sejam homens de coragem. Mulheres, sejam fortes, sejam mulheres de coragem. Sejam fortes. Salmo 29, 11, vai dizer: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Se há esse encorajamento que um irmão dá para o outro, existe um encorajamento maior que o Senhor dá a cada um de nós. A cada um de nós. E o resultado disso, gente, é que o inimigo ele é impedido. E a gente vê no verso 15, quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Se há algum inimigo externo ou interno que está tentando te impedir, Deus deu para você os meios da graça. E o resultado desses meios da graça na sua vida é que o inimigo vai ser impedido de prosperar naquilo que estava te afligindo. Segundo, a obra ela é reassumida. Você vai continuar na caminhada de fé. E o terceiro e o quarto ponto é que essa luta, tem as seguintes convicções. Primeiro, não temas. Segundo, lembra-se do Senhor. E terceiro, lute. Se o resultado é que o inimigo é impedido e a obra ela é reassumida, a verdade que deve imperar no nosso coração é que nós não devemos temer. Segundo, nós devemos nos lembrar do Senhor e continuar a lutar. Não temer é o que o verso 9, 14 fala, quando ele diz no verso 9: mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Ou seja, há uma convicção de que o Senhor vai agir. E no verso 14, quando ele mesmo vai dizer para o povo: não tenham medo. Lembrar do Senhor, e ele vai dizer, no verso ainda de número 14, parte C: lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. E essa expressão, lembre-se do que o Senhor é grande e temível, ele está dizendo o seguinte: lembra que o povo estava preso no Egito? O maior império do seu tempo, e o Senhor foi poderoso para livrá-los do Egito. O que é Sambalate, Tobias, Geshem e esse povo diante do império egípcio, diante do rei dos reis, que é Jesus? Ninguém. Se você tem problemas, inimigos externos e internos, lembrem-se que o Senhor é maior do que eles. O Senhor é maior que eles. E o resultado disso, no próprio verso 14, é: lutem. Lutem pelos seus irmãos, lutem pelos seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Lutem por sua família, por sua vida, pela sua comunhão com Cristo, pela sua comunidade de fé, a Redentor. Lutem.
porque o Senhor em tudo vai ser glorificado. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos, te agradecemos pela noite que o Senhor nos concede, desde a EBR, Senhor, em que o Senhor nos adverte a exercitar a piedade, passando pelos louvores que nos elevam ao Senhor, e pela palavra do Senhor que nos traz a consciência de uma vida devota a Ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor sabe dos medos e dos inimigos que cada um aqui enfrentam. Não são poucos. Não são poucos. Mas o Senhor nos deu meios de graça, mais do que essas aqui ainda. Mas que nesse texto nos mostra que há a oração, a comunhão com os irmãos que estão passando pelos momentos melhores, de repente, do que a gente, e amparados por graça, eles nos amparam. E o encorajamento que vem das Tuas Escrituras, que vem de Ti, por meio da Tua pregação, por meio da palavra, por meio dos irmãos. Obrigado, Senhor, por aquele que foi o maior exemplo e que nós seguimos e olhamos, que orava, que estava em comunhão e que encorajava. Jesus Cristo. É olhando para a cruz que temos o nosso maior encorajamento. O nosso Deus, Ele foi para a cruz para que nós não tivéssemos mais o medo da morte. Ele foi sozinho para que nós jamais passássemos por qualquer dificuldade sozinho. Ele está conosco, a igreja está conosco. Creiamos, tenhamos coragem, lembremos da obra de Cristo na cruz, que venceu o maior de todos os inimigos. Ele venceu a morte, e nas palavras de John Owen, a morte da morte na morte de Cristo. Nos assegurou com a sua ressurreição de que as palavras dele são verdadeiras. Se ele disse que voltaria à vida e ele voltou, tudo que ele disse haverá de ser cumprido no seu tempo oportuno. Lembre-se de Jesus quando o pecado vier à porta. Lembre-se de Jesus quando o inimigo bater a porta. Lembre-se de Jesus quando o inimigo que encontrou a fragilidade do seu coração e ali o outro inimigo se torna forte. Lembre-se de Jesus. Lembre-se de Jesus. E lute com as ferramentas que Ele te deu, que é a palavra do Senhor, que é a oração e a comunhão. É sempre essa tríade para a glória de Deus. Amém. Deixa eu me recompor ali que Bernardo estava. Amém. Vamos ficar de pé para a gente orar mais uma vez, pedir a bênção de Deus sobre essa semana e encerrarmos o nosso culto, né? Senhor Deus, nós te damos graças por esse tempo, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, de vivermos em comunidade, que o Senhor nos aperfeiçoe a cada dia mais e aprofunde os nossos laços, as nossas relações aqui, ó Deus, para que em Cristo seja formado em nós. Esse é o propósito maior, para que teu nome seja glorificado e para que a gente seja aperfeiçoado, ó Deus, que a comunidade Redentor seja esse local de refúgio e abrigo, ó Deus. Seja esse local formativo em que Teu Espírito está trabalhando em nós, ó Deus, as virtudes do Espírito, e que a cada dia nós estamos sendo moldados. Essa é a nossa oração, ó Deus. Abençoe a nossa semana, nos leve em paz, nos guarde debaixo da Tua boa mão. Ó Deus, que a Tua boa mão esteja sobre nós, nas nossas decisões, nos nossos planos, nos nossos projetos. É o que nós pedimos. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito estejam sobre nós, as consolações que nos consolam em todas as adversidades. Estejam sobre nós, sobre o Teu povo, não só hoje, mas para todo sempre. E todos nós dizemos amém, amém, amém. Sente um pouquinho aí para os avisos. Quinta-feira,
20 horas, pequeno grupo, quinta-feira, 20 horas, pequeno grupo, nós vamos meditar sobre a pregação de hoje, ok? Sexta-feira, Red Teams, ainda não, a confirmar. Domingo às 18 horas, a nossa EBR, nós estamos estudando o livro Exercita-te na Piedade. Hoje nós encerramos o 3º capítulo, ok? No domingo que vem o pastor vai estar trazendo a aula. Às 19h30 o nosso culto público, ok? Aqui a prestação de contas do mês de fevereiro, ok? Nós encerramos o mês de fevereiro. Então obrigado. Nós iniciamos o mês de fevereiro com o saldo, o que se encerrou em janeiro, R$ 1.564,17. Nós arrecadamos um total de R$ 438 por meio das contribuições aqui nos envelopes, ok? Transferências por Pix, direto na conta, R$ 3.742, totalizando um